Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Eu peço que vocês abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios, versículo 4. Diz o seguinte: o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Vamos ler todos juntos. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Sabia que esse amor, Deus, ele quer derramar no coração de todas as pessoas? Aleluia. O amor é a essência do Deus vivo. Deus é amor. Repita comigo. Diga: Deus é amor. Por isso que Deus, ele não negou o seu próprio filho. Amém? Você quer que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Jesus, ele veio com o propósito de expressar o amor de Deus. Porque o ser humano não tinha a capacidade de amar. O ser humano, após o pecado de Adão, ele perdeu essa capacidade. Ele passou a andar de acordo com a sua própria vontade e deixou a vontade do pai de lado. É como se ele tivesse dito para o pai dele: ei, pai, eu agora vou fazer a minha vontade. A tua vontade é segundo plano agora. A minha vontade vai ser em primeiro lugar. Amém? Vocês estão entendendo? O Adão, ele foi criado perfeito. Mas desde o momento que ele decidiu pecar, desobedecendo ao seu pai, aquela perfeição foi tirada dele. Porque o que dava condição de ele ser perfeito era o amor de Deus, que o próprio Deus tinha colocado dentro dele. O que fazia ele ser a sua imagem e a sua semelhança. As atitudes de Adão refletiam o amor do pai. As suas atitudes, ações e reações eram um reflexo do amor do pai que estava dentro dele. Mas a partir do momento que ele pecou, o que foi que passou a expressar o Adão? Ele passou a expressar orgulho, inveja, soberba, maledicência. Toda a mazela humana veio como consequência do pecado de Adão. Todo o mal da humanidade é um reflexo do pecado de Adão. Não era mais um reflexo de Deus. Não era mais um reflexo da imagem e semelhança que Deus havia criado. Amém? Então, quando você olha para o ser humano, agora as suas atitudes refletem o quê? O egoísmo, a maledicência, todo o pecado. É isso que o ser humano está refletindo hoje. Mas essa era a vontade de Deus? Nunca foi a vontade de Deus. Deus criou o homem para ser a sua imagem, a sua semelhança, a expressão do seu amor aqui na terra. Aleluia. Então, quando a gente olha para um outro ser humano agindo errado, a gente tem que entender o que é que ele está expressando. Ele está expressando aquilo que ele tem. O ódio, a vingança, a arrogância, é tudo que ele tem para expressar. Não há como exigir de alguém amor se ele não tem o amor. Como eu disse antes, quem é o amor? Deus é amor. Deus não estava mais com o homem depois do pecado. Deus se separou do homem. Amém? Hoje, para que as pessoas possam expressar o verdadeiro amor, ele tem que voltar para quem? Para Deus.
Ele tem que voltar a ser preenchido pelo amor de Deus. Para que aí sim ele possa dar para o outro, para o próximo, aquilo que ele mesmo tem. Ninguém pode dar ao outro aquilo que ele não tem. Ninguém pode expressar para o outro aquilo que ele mesmo não está vivendo. Amém? Por que às vezes a gente chama as pessoas de hipócritas? Porque a gente não vê na vida daquelas pessoas aquilo que elas estão querendo oferecer. Às vezes as pessoas vivem um teatro. Às vezes as pessoas vivem algo que não é real, não é a realidade. Mas não é porque elas não querem, é porque elas não têm. Elas não têm, então por isso elas não podem oferecer. Vocês estão entendendo? Mas Deus ele deu aquilo que ele tinha. E ele deu aquilo que ele tinha de melhor. Ele deu o seu melhor. Às vezes a gente fica procurando, o que é que eu vou dar para fulano no aniversário de fulano? O que é que eu vou dar para fulano? E está uma data comemorativa chegando aí, o que é que eu vou dar? Decida dar amor para essa pessoa. Decida expressar o amor para com a vida dela. Não há presente maior para uma pessoa do que você expressar o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tão bom, que Ele decidiu enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Deus enviou o seu único filho para morrer no lugar de um assaltante, de uma prostituta, de um assassino. Seu único filho, o seu melhor, e ele não negou, para morrer no lugar de todo ser humano, sem distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. O homem, depois do pecado, ele passou a fazer a acepção de pessoas, mas Deus não. Deus nunca fez acepção de pessoas. Sabe o que foi que Deus fez? Deus colocou dentro do ser humano livre-arbítrio. E as suas decisões é que fazem com que ele viva bem nessa terra ou viva mal. São as suas decisões. Às vezes as pessoas dizem, eu estou vivendo assim porque é a vontade de Deus, né? Eu vou fazer o quê? Deus quer assim, né? Não. Deus não quer que o ser humano viva em derrota. Deus não quer que o ser humano viva em miséria. Deus nunca quis. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor e por isso que Ele não deixou o homem sozinho. Apesar de o homem ter decidido se separar de Deus, porque o pecado trouxe a separação, Deus ainda queria trazer o homem para perto. Deus sempre quis trazer o homem para perto. Se a humanidade hoje vive afastada de Deus, vive longe de Deus, é uma decisão de cada um. Cada homem e mulher tem dentro de si o livre-arbítrio e decide se vai viver longe de Deus ou vai viver com Ele. Para Deus não existe isso de dizer, é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é a sua palavra. E a palavra diz que todo aquele que confessar o Filho, chega ao Pai. Essa é a vontade de Deus. Porque Jesus, ele foi a propiciação pelo pecado. Jesus, ele pagou o preço pelo pecado. Lá no início, Deus disse a Adão, olha, no dia em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E Deus, ele não mente. Quando Deus fala, ele cumpre. Deus é fiel. Se ele disse morrerá, então era o que ia acontecer. Mesmo não se na sua perfeita vontade. Amém? É como um pai corrigindo o seu filho.
Se o pai vê o seu filho fazendo algo de errado, ele vai corrigir. Então, com Deus não é diferente. Aleluia. Deus é amor. Deus é amor. E nenhuma manifestação de miséria e de pobreza pode provar que Deus não é amor. Porque mesmo nessa situação, mesmo que o homem tenha se afogado no pecado, Deus já fez algo pelo ser humano. Há 2000 anos atrás, Deus tomou uma atitude. Sabe o que foi que ele fez? Ele morreu no nosso lugar. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Para nos tirar do lamaçal do pecado. Para nos dar uma nova vida. A vida que ele tinha desejado para Adão desde o início e para toda a humanidade. Em Jesus, ele nos oferece de volta. Deus, em Cristo, ele está oferecendo para a humanidade uma nova vida. Só que as pessoas têm que ouvir e crer. Não adianta ouvir e dizer que existe um Deus e não crer nesse Deus. A palavra diz que ninguém nunca jamais viu Deus. Mas Jesus, ele veio a essa terra para expressar Deus. Para expressar para o homem a vontade de Deus. Jesus veio, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, porque essa é e sempre será a vontade de Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo. O ser humano pode ter mudado. O ser humano pode oscilar. Uma hora está lá em cima, está alegre, outra hora está triste. Não é assim? Mas Deus não. Deus nunca muda. E Deus nunca vai mudar. Deus vai estar sempre oferecendo para a humanidade a salvação, a libertação. É como se Deus estivesse com uma bandeja oferecendo assim, ó, salvação para toda a humanidade. Mas cada um decide se vai receber esse presente de Deus. A salvação é um presente que Deus dá. Um presente, a gente não precisa pagar por ele. Você já pagou por um presente de alguém? Não. Deus nos dá a salvação como um presente. E cabe a nós receber esse presente e receber de bom grado. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê Jesus veio a essa terra? Porque ele não queria que o homem vivesse separado dele. E o ser humano, ele é eterno. Deus quer trazer o ser humano de volta para ele. Essa é a vontade de Deus. Trazer todo homem e mulher de volta para ele. Agora, se as pessoas não decidirem por Deus, infelizmente, existe um lugar, a qual a palavra de Deus chama de inferno. E este lugar, ele foi preparado para Satanás e seus demônios. O inferno não foi preparado para o ser humano. Mas sabia que tem muita gente boa indo para lá? Sabia que nesse exato momento existem pessoas sofrendo, chorando e rangendo os dentes no inferno? Ou porque não ouviram isso que vocês estão ouvindo agora, ou porque decidiram rejeitar. E não é porque Deus quis. Não foi porque foi a vontade de Deus. Ou porque não ouviu, ou porque decidiu rejeitar. Dizer, não, eu não quero. Não é para mim. Ei,
A vontade de Deus é que todos os homens, todos sejam salvos. Todos, sem exceção. Aleluia. Eu peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. E fale agora com Deus. Aleluia. Aleluia. Se você tem certeza da sua salvação, glória a Deus. Jesus pode voltar agora para você. Mas se você não tem a certeza da sua salvação, Deus está te oferecendo hoje esse presente. E a decisão é sua. Se você quer ou não receber a salvação. Porque ela já foi oferecida a você. Aleluia. Não é mais a vontade de Deus, é a sua vontade. É você que tem que decidir. Porque Deus já disse, a minha vontade é que todos sejam salvos. Aleluia. Começa a falar com Deus aí do teu jeito. Fala para Ele aquilo que está no teu coração. Aleluia. A palavra de Deus diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque nós precisamos, além de crer, confessar com a nossa boca. Confessar é falar com a nossa boca. Dizer para o Senhor que nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E que nós entregamos a nossa vida a Ele. Se você ainda não fez essa oração, faça agora. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Derrama agora o amor de Deus em meu coração. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 19, versículo 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo, tentaram invocar o nome, diga o nome. Aleluia. O nome do Senhor Jesus. Sobre o quê? Os tomados de espíritos malignos, mandando, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia. A palavra diz, invocar o nome do Senhor Jesus. Sabia que há poder no nome de Jesus? Sabia que nenhum outro nome em toda a face da terra existe um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus? Esse nome liberta, esse nome cura, esse nome manifesta o poder e a glória de Deus. Aleluia. A palavra diz que Deus exaltou Jesus, dando a ele um nome sobre todo nome. Nome sobre o qual tem que se dobrar todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Eita, nome poderoso. Aleluia. Por acaso você já viu um nome tão poderoso quanto esse? E olha que ele não foi nenhum presidente, ele não foi nenhum eloquente de discursos eloquentes, não. Ele foi o Filho de Deus. Ele foi aquele que era, que é e que há de vir. Jesus está às portas, você sabia? Jesus está voltando, você sabia? Pode ser agora, você sabia? Sabia que pode nem terminar esse culto e Jesus já ter voltado? A palavra chama isso de arrebatamento. Sabe o que é arrebatamento? É ser retirado à força. Nós vamos ser retirados à força. Nós vamos ser retirados deste lugar. Porque esse lugar é um nojo, esse lugar está podre. A palavra diz que essa terra foi amaldiçoada. Existe uma maldição sobre a terra. Toda a face da terra foi amaldiçoada. Mas sabia que Jesus nos transportou desse reino de trevas, a qual foi instalado nesse mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não faz parte de um reino de trevas, você faz parte de um reino de luz. A luz tem que brilhar através da sua vida. Aleluia! Você é luz, você é um luzeiro nessa terra. E a luz de Deus tem que brilhar através da minha e da sua vida.
Aleluia. Trevas, querido, não é mais para nós. Aqueles que vivem nas trevas, eles não saem à luz porque eles têm medo. Eles têm medo da luz. Demônios, eles têm que tremer diante de nós. Os demônios, eles têm que sair correndo com medo de nós. Não somos nós que temos que ter medo. Eles é que têm que ter medo de nós. Aleluia. Nós somos filhos amados do Pai. Nós somos cuidados por Ele. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele disse que estaria sempre conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Agora decida ficar com essa palavra. Não decida ficar com os sofismas de Satanás, não. Com os pensamentos contrários. Até a vinda de Jesus ou dormirmos no Senhor, Ele vai tentar, porque é isso que Ele faz. Ele é o tentador, Ele é o pai da mentira, Ele é o enganador, Ele é o sedutor das nações. Ele está com os dias contados. Ele está tremendo de tanto ódio. Por quê? Porque nesses últimos dias Deus está levantando um povo forte para resgatar almas, para saquear o inferno e povoar o céu. Você acha que Ele vai ficar parado com os braços cruzados, é? Ele está fazendo algo. Mas diga, ei, o meu Deus é maior. A palavra diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. E o que você tem feito com essa palavra? Deus lançou a sua palavra e ela não volta vazia. Nós temos que nos mover com essa palavra. Nós temos que fazer algo, agir, ações, atitudes com essa palavra. Porque Deus já lançou sobre os nossos corações a sua palavra. Aleluia. E essa palavra ela não deve ficar parada, porque não é uma palavra vazia. É uma palavra cheia do poder de Deus. Está escrito que o Evangelho é o poder de Deus. Poder para quê? Para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está sob o jugo de Satanás. E eu e você fomos ungidos para libertar essas pessoas. Aleluia. Aleluia. Você está esperando os aprisionados virem até você? É você que tem que ir até eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tão bom, que está tratando de nós essa noite. Deus é tão bom, que a sua misericórdia, ela nos alcança nas áreas que a gente ainda é fraco. Aleluia. Será que você pode ser grato com Deus? Será que você pode abrir a sua boca e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida? Aleluia. Sabe que Deus não pede de nós, Ele não exige de nós. Isso tem que ser uma atitude de gratidão nossa. As nossas atitudes são a expressão de gratidão a Deus. Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O que tem atrapalhado a igreja? O que tem impedido a igreja de avançar? Abre lá em 1 João. Abre em 1 João capítulo 3, versículo 21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Vamos ler juntos. Portanto, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de... Se nós temos coragem diante de Deus, quanto mais diante do diabo? Diante de Satanás e seus demônios.
Se nós não nos acovardamos diante de Deus, por que nós iríamos nos acovardar diante de Satanás? Se maior é Deus. Você já pensou nisso? Então por que medo? Por que viver com medo? Por que viver retraído? É medo da morte? E a palavra diz que Jesus ele já derrotou a morte. A morte é o que prendia as pessoas no Velho Testamento. Você está vendo no Velho Testamento? Não. Diga, eu estou na graça. A graça é o favor imerecido. Eu e você não merecíamos. Mas Deus já fez isso por nós. Está vendo como Deus é bom? Deus é muito bom. E Deus não depende da minha e da sua atitude para ser bom. A bondade de Deus faz parte da sua natureza. Deus é bom porque é a sua natureza ser bom. E sabe que assim como Ele é, somos nós aqui nessa terra. Se Deus não precisa da minha e da sua atitude, nós não precisamos das atitudes dos outros para sermos bons, para sermos bondosos. É algo natural. Faz parte da nossa essência, faz parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Agora, a nossa mente não renovada, às vezes nos impede de andar na bondade de Deus. Aleluia. A palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe que a perfeita vontade de Deus é que eu e você expressem o amor dele? Lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? É o plano original. Então essa faz parte da perfeita vontade de Deus. Aleluia. Abre lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 2 diz: nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existe um espírito atuando naqueles que vivem em desobediência. E eu e você temos poder e autoridade contra o mal que age por trás dessas pessoas. Você acha que não existe um mal oprimindo quem está na presidência? E os outros países que vivem em guerra uns com os outros? Você acha que não existe nenhum principado e potestade agindo por trás dessas pessoas? Causando guerras, causando destruição, causando fome? A palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não temos que lutar contra partidos políticos. A nossa luta é contra principados e potestades. E essa luta, ela não se luta no natural. Ela se luta no reino espiritual. Porque eu e você fazemos parte de um reino espiritual. Aleluia. Sabia que a oração é algo espiritual? Sabia que eu e você temos essa ferramenta chamada intercessão? E que através da intercessão nós podemos alcançar pessoas que nós não conhecemos. Você pode orar pela sua família. Você pode orar por seus parentes. Por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabia que Deus ele opera através da minha e da sua oração? Sabia que oração é só simplesmente você falar com Deus? Deus não requer de você um discurso eloquente. Deus só quer que você fale com Ele, porque quando você fala com Ele, você está se relacionando com Ele.
E Deus ama isso. Deus ama ter um relacionamento com seus filhos. Qual é o pai que não ama conversar com seus filhos? Um pai bom. Deus é bom? É, Deus é bom. Então Deus ama falar com seus filhos. Deus ama ouvir os seus filhos. E Deus quer agir e pode agir através da minha e da sua oração. Deus precisa que nós estejamos conectados com Ele, para que Ele possa cooperar juntamente conosco naquilo que Ele está fazendo hoje. Sabia que Deus está fazendo algo? Sabia que não é só o diabo que opera nessa terra? Que Deus também está operando? Só que Deus opera através da sua igreja, do seu povo, ou seja, através de mim e de você. A oração, ela não vê distância. Você não precisa ir até a pessoa para você orar por ela. Basta orar. Basta falar com Deus. Primeira Timóteo capítulo 2. Ele diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A humanidade, ela está cada vez mais se afogando no pecado. E como nós vemos ali, as atitudes dos homens nos últimos dias só vai tender a piorar cada vez mais. E o recurso que nós temos para utilizar nesses últimos dias é a oração de intercessão. Nós podemos orar e orar e orar e continuar orando. Por quê? Porque nós temos que perseverar na oração. A palavra diz que deve haver uma perseverança da minha e da sua parte. Ah, mas fulano não quer nada com Deus. Ore, continue orando. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe que você não precisa ver, mas Deus já está operando através da sua oração. Ah, mas a palavra não diz aos últimos dias assim mesmo, não deixar para lá. Não. O recurso da oração a gente tem que usar até a última hora, querido. É interceder até o último minuto. Jesus, na cruz, ele intercedeu. Há poucas horas de morrer, ele intercedeu. Quanto mais eu e você. Ele disse o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso não é uma intercessão, não? É. Ele estava pedindo ao Pai em favor daquelas pessoas. E olha que ele estava a poucos minutos de morrer. Então, por que deixar para lá uma intercessão? Por que deixar para lá uma oração? Se Deus já disse que Ele quer e pode operar através da minha e da sua oração. Independente do tempo, independente da época. Deus quer, pode, vai e já está operando através da minha e da sua oração. Porque essa é a vontade dEle. Nós nos lemos aqui que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus nunca muda. Deus não muda. Deus não vai mudar de acordo com as circunstâncias. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.